Agora estamos. A moça falou em inglês. College is now being recorded. Esta aula está sendo gravada. Olha, essa reunião está sendo gravada. Vamos lá. Seguindo em frente, nós temos as vantagens. Além do vencimento, podem ser pagas as seguintes vantagens ao servidor: indenização, gratificações e adicionais. Indenização não se incorpora ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Uma indenização que é paga à educação e todos os outros servidores ficam de olho gordo na indenização, o rateio. Né? Todo mundo quer receber rateio, mas nem todo mundo é da educação, né? Aí os da educação que tem esse privilégio por conta de que tem um fundo que a lei condiciona que 70% do seu valor, do valor do fundo, seja para pagamento. Né? Coisa que não existe nos outros fundos. O fundo da assistência não determina um percentual para pagamento, o fundo da saúde não determina um percentual para pagamento. Um dia, no futuro, né, nós teremos todos os fundos, todos os recursos vindos do governo federal com uma determinação de pagamento dos servidores, dos colaboradores. Por quê? Porque o serviço público, sem o servidor público, ele não existe. Somos peças fundamentais para para a máquina pública funcionar. E a profissionalização do serviço público e toda a modernização que está sendo feita e que estão buscando, vai chegar ao ponto de que a gente seja mais valorizado, seja mais reconhecido e que tenhamos o que acontece semelhante hoje na educação em outros fundos da assistência, no fundo da saúde, que tenhamos um fundo para a cultura, que tenhamos um fundo para a agricultura, que tenhamos um fundo para transporte, para todas as secretarias, assim, tendo esse recurso já definido lá, que uma porcentagem vai ser destinada a pagamento de colaboradores, porque serviço público sem colaboradores, sem servidores públicos, não existe. Isso é essencial. Então, vocês estão se preparando e serão essenciais para o bom andamento do serviço público de nosso município. E vocês têm uma importância enorme. E esse fato de vocês estarem conhecendo a lei hoje, já é um fato que vai ajudar vocês no dia a dia, quando vocês assumirem o cargo de vocês. Tenho certeza disso. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento, ou seja, o rateio não incorpora ao vencimento. Ele é uma indenização mediante aquela partilha que há da sobra do recurso do Fundeb para pagamento de profissionais da educação. Ele não vai incorporar no salário, né? Você recebeu ali uma vez, ponto, acabou. Né? Não vai ter outro no outro mês, não vai ter aquele, né? Não incorpora. Já as gratificações e os adicionais, eles incorporam o vencimento ou provento, no caso, nos casos e condições indicados em lei. Né? No caso, gratificação e adicional, dependendo dessa gratificação, mais à frente a gente vai ver os tipos, tem alguns adicionais que são incorporados ao salário. E gratificações também, né? Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer outro acréscimo pecuniário anterior sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Isso significa o quê? Você não vai receber a mesma gratificação duas vezes. Você não vai receber o mesmo adicional duas vezes. É o que ele está colocando aí. Só que a linguajar é difícil, mas é isso que significa. Se houver uma questão onde um exemplo cite que um servidor recebeu duas vezes o mesmo adicional, ou o mesmo valor, ou a mesma vantagem, ela está mentindo, que ela está ferindo aí esse artigozinho. Não podemos receber vantagens duas vezes acumular vantagens. Na mesma vantagem você não recebe duas vezes. Você pode ter três vantagens diferentes, mas uma mesma vantagem você não vai receber.
2 vezes. Um exemplo, o diretor da escola, ele recebe uma gratificação pelo cargo de direção. Ele não pode receber 2 gratificações como cargo de direção. Não pode ser acumulada essa mesma gratificação, né? É isso que significa. Artigo 53, né? Não. A gente estava no... 50. Passou. Era 50 e quanto que a gente estava? Era aqui no 50, né? No 50, no artigo 50. Aí vamos para o 51. Constitui indenizações, ajuda de custo diárias e transporte. Os valores das indenizações, assim como a forma de pagamento, são estabelecidas por meio de decreto, né? Existe um decreto que estabelece como funciona a ajuda de custo, como funciona as diárias, como funciona a ajuda com transporte, né? Vamos ver cada um deles. Mas, aí, lembrando, o decreto, ele não precisa da autorização do legislativo, né? Nesse caso, esse decreto é baseado na lei, definindo as regras de como vai funcionar essa ajuda de custo, essas diárias e esse auxílio transporte, né? A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente. Esse é o caso seguinte. Vamos colocar governo do Estado. Governo do Estado. Governo do Estado a gente vai entender melhor, porque no município, nosso município é grande e ninguém vai se mudar para trabalhar. Por exemplo, quem trabalha no Barro Vermelho, na Folha Miúda, não necessariamente tenha que ir morar na Folha Miúda para trabalhar. Trabalha numa escola lá no Barro Vermelho, Folha Miúda. Pode ir trabalhar e pode voltar para casa todos os dias tranquilamente, né? Vai ter aí a ajuda para o transporte. Mas essa ajuda de custo não é essa ajuda de transporte. Essa ajuda de custo, é destinada quando há uma mudança de domicílio em decorrência do interesse do serviço público. O servidor vai ocupar o seu cargo em uma outra cidade. Então, por isso que eu citei o exemplo do governo do Estado. Por exemplo, eu sou secretário escolar da Escola Nacional da Conceição, servidor estável do governo do Estado. Porventura, o governo do Estado precise de um secretário escolar numa escola em Delmiro Gouveia. E o governo do Estado venha e diga, olha, você vai ter que ir para Delmiro Gouveia, você vai ter que ser o secretário de lá. Para mim ir todo dia e voltar de Delmiro Gouveia para cá, ficaria bem difícil, né? Ficaria bem complicado, né? Essa situação, né? Eu teria que me mudar para Delmiro Gouveia. Eu me mudando para Delmiro Gouveia, eu tenho um custo, né? Eu vou ter despesa, como mudança, como alocação, toda essa logística. Aí, o que acontece? Se acontecesse isso comigo, de eu ser colocado para ir trabalhar em uma outra cidade, todo o custo com essa mudança, o governo do Estado teria que custear. É isso que está dizendo aí o artigo 53. A mesma legislação que tem no Estado também tem aqui. O regime jurídico do Estado também é semelhante a esse artigo. O caminho, translados que eu iria fazer, a minha adequação lá, bagagem, transporte, tudo tem que ser pago pelo poder público, já que eu estou sendo mudado de local de trabalho em interesse do serviço público, interesse da administração, né? A minha instalação lá em Delmiro Gouveia seria custeada pelo governo do Estado. É o que o artigo 53 diz, ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, ou seja, em nova cidade, né? No nosso caso, isso aqui não se adapta, porque quem trabalha em Folha Miúda, mora na Canoa, pode ir trabalhar e voltar. Vai ter uma ajuda de custo, no caso, de transporte, que é uma outra vantagem, não essa ajuda de custo em si. Aí observe o parágrafo 1º.
correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2º. A família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo para voltarem à cidade de origem dentro do prazo de 6 meses. Porventura, vamos lá, vamos bater na madeira que eu não quero viajar agora não. Mas um exemplo aí, sou mudado para Delmiro Gouveia. Chegando lá, a gente trabalha, eu venho a falecer. Aí o poder público vai ter que pagar todas as despesas da minha família para retornarem para a cidade que a gente estava, né? No caso, para a Lagoa da Canoa. Ficou claro, gente, a gente usando esse exemplo aqui da transferência de local de trabalho, da mudança de local de trabalho, é o que diz aqui no artigo 53 em si. O que é essa ajuda de custo? Essa ajuda de custo é um valor que a administração pública paga para os servidores quando eles querem e precisam do serviço daquele servidor em uma outra sede, em uma outra localidade, que tenha que ocorrer a mudança de moradia daquele servidor. É chamada ajuda de custo. E se caso o servidor faleça, o poder público ainda vai ter que custear as despesas de retorno da família para a cidade de origem. É o que está dizendo no artigo 53, no parágrafo 1º, parágrafo 2º. Quando vocês verem alguma coisa sobre ajuda de custo, vocês lembrem disso. Ajuda de custo é mudar em favor do serviço público, servidor de uma cidade a outra, um exemplo. A gente pode citar um exemplo que encaixaria aqui para a gente. Por exemplo, a prefeita Tainá, ela precisa do serviço. Eita, pega meu carregador ali que está descarregando aqui o celular. Um momentozinho, gente. Só colocar aqui o carregador, porque o celular está quase já baixou de 5. Tá pegando, não? Pegou. No exemplo, a prefeita Tainá, que é a nossa prefeita, a chefe atual do executivo do nosso município, ela precisa dos serviços de um servidor que mora em Maceió, de uma pessoa que mora em Maceió, e ela precisa que aquela pessoa venha morar na cidade em si. Precisa se mudar para vir morar aqui, que precisa em tempo integral daquela pessoa. E vamos dizer que chama aquela pessoa para ser secretário municipal. A despesa do translado daquele servidor e de sua família é o que a ajuda de custo, essa vantagem aquele servidor terá direito, né? A partir do momento que houve a necessidade de mudar de uma cidade para outra, esse translado, esse transporte, a passagem, a bagagem, a família vem junto, vai arcar, o município arca com essa despesa, né? Aí vem o artigo 4. A ajuda de custo corresponderá a 4 meses de remuneração do servidor, excluindo-se desse cômputo no parágrafo 1º do artigo anterior, né? Ou seja, a ajuda de custo ela pode ser até o valor de 4 meses a remuneração que o servidor recebe, né, para essas despesas em si. Pode até atingir a esse valor em si de despesa, né? 4 meses de remuneração do servidor é a ajuda de custo que ele vai receber para aquela situação de mudança de endereço, né?
Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Por exemplo, temos um servidor público que se elege deputado estadual. Ele, como deputado estadual, ele tem que morar em Maceió, né? Tem que ter sua vida lá em Maceió, na Assembleia Legislativa. Mas esse translado para assumir o cargo eletivo, aí o município não vai pagar, né? Fica claro, né? O artigo 55 ele diz que não concede essa ajuda de custo para servidor que se afastar para assumir cargo em virtude de mandato eletivo, né? Seja deputado estadual, seja deputado federal, né? Aí fica a cargo do servidor, né? No caso do deputado eleito, vai assumir, vai ter que se mudar, e aí é por conta dele, né? Ficou claro, gente, essa questão da ajuda de custo? Vamos lá para diárias. Nas diárias, o servidor que se afastar da sede do município em caráter provisório, eventual, transitório, né? Para outro ponto do território nacional, para jus a passagens diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana conforme dispuser regulamento, né? Ou seja, as diárias, elas são necessárias, o servidor sai do nosso município para participar de uma formação em Maceió, que vai ter pernoite, que vai ter que dormir lá em si, ele recebe as diárias para ajudar nas despesas de pousada, de alimentação, de locomoção urbana, né? Essas diárias elas existem e são pagas as diárias porque existe a lei regulamentando esse serviço, entendeu? Não tem, não, lembrando sempre que todo direito, toda administração pública rege pelo princípio da legalidade. Você tem que existir uma lei anterior para, é, para poder valer, para poder ser feito a coisa, né? Então, a lei regularizando as diárias é para isso, é com esse objetivo. O valor da diária em si. Aí no parágrafo 1º, a diária será concedida por via de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não precisar pernoitar fora da sede do município. Ou seja, se a capacitação é em Arapiraca e é durante o dia, recebe-se a diária também para despesa de alimentação e de locomoção urbana. Mas não vai receber a diária para pousada, por exemplo, né? É compreendido, né, essa questão, gente? As questões das diárias, porque das diárias, elas têm esse objetivo, né, de auxiliar a administração pública em eventuais formações, reuniões que os seus funcionários possam participar fora da sede do nosso município, né? Isso, qualquer formação, qualquer reunião que os funcionários forem participar, esses funcionários vão requerer e vão ter direito à diária também. Nos casos em que, no parágrafo 2º, nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária. Por exemplo, o funcionário que é fiscal, vamos colocar no governo do estado, no nosso município não vai ter ninguém que vai precisar sair do município para trabalhar fora em si. Servidores do município, servidores públicos do município. Mas vamos colocar esse caso, esse parágrafo é no caso para situações onde o servidor, através do seu serviço, mas ele já faz o concurso para aquilo e sabe que vai percorrer distâncias e cidades fiscalizando. Por exemplo, fiscal de renda. O fiscal de renda que que vai fiscalizar o município em si, ele trabalha em Maceió, mas também ele
ele também faz diligências no município do estado, né? E tem um tipo específico que faz o concurso e sabe que ele vai ser aquele servidor que vai estar rodando nos municípios fazendo essa fiscalização. Aí, se o concurso já diz que ele vai ter que se locomover e tudo, então ele não vai ter diária toda vez que ele for fazer uma fiscalização numa cidade vizinha, ele não vai ter diária. Vai ter transporte do setor, vai ter o combustível do setor, mas não vai ter diária para ele em si. Né? Isso aí já vai estar condicionado na remuneração do salário dele, esses detalhezinhos da locomoção em si. Aí tem aqueles que se locomovem para uma fiscalização numa empresa, né? No caso do exemplo do fiscal, volta para a sede do trabalho, né? Para o local do trabalho. Então, ele foi e voltou, não vai ter, necessariamente ele não vai almoçar fora, ele não vai ter despesas para realizar o seu trabalho. Ele não recebe vantagem porque ele já sabia que o cargo dele ia exigir dele esse trânsito e não vai receber por isso. Né? Um exemplo aqui, na nossa cidade, vamos colocar, se a gente tivesse um serviço de fiscalização de obras e que o fiscal ele fosse obrigado a, no desempenho do seu trabalho, sair nos sítios, fiscalizando as obras no sítio também. Ele não ia com o carro próprio dele. Ia ter um carro do município e ele iria fazer esse trabalho, esse deslocamento. Esse deslocamento ele não recebe diária. É o que diz o parágrafo 2º. Na criação do cargo já se dizia que ele ia precisar visitar e fiscalizar as obras em loco, não só na cidade, mas também no interior. Então, o camarada está construindo lá no Barro Vermelho, e o município precisa fiscalizar a obra, vai com o carro do município, né? Fiscalizou, fez o trabalho dele, voltou. Ele não recebe diária por esse deslocamento. É isso que o parágrafo 2º diz. No artigo 59, o servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a devolvê-la, a restituí-la integralmente no prazo de 5 dias. Isso não é uma coisa incomum. Às vezes você está programado para você fazer uma formação, uma capacitação, participar de uma reunião, e porventura você não pôde ir. O que acontece? Você não foi participar. As diárias que você recebeu, você tem que devolver. Se não participou daquele momento, se não participou daquela formação, as diárias você tem que devolver. Não tem segredo nisso, né? É até lógico, né? Aí você vai ter 5 dias para devolver as diárias daquela formação, daquela capacitação que você não pôde participar. Né? Parágrafo único. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias em excesso no prazo previsto no caput, ou seja, no artigo anterior. Né? Caput significa artigo anterior. O artigo 59 diz, você vai ter 5 dias. Você foi participar da formação, a formação ia durar 5 dias, de segunda a sexta. Mas na quarta-feira você voltou. Você vai devolver os dois dias, as 2 diárias, de quinta e sexta. É isso que o parágrafo 1 está dizendo. Você foi participar de uma formação, de uma reunião, você estava a serviço do município, representando o município. Mas eram 5 dias, mas por algum motivo você na quarta-feira retornou à cidade, retornou à sede, e não participou até o final. Então, aqueles 2 dias finais, você tem 5 dias para devolver ao erário público, né? Ao serviço público. Indenização de transporte. O que é a indenização de transporte? Conceder-se-á a indenização de transporte ao servidor que realizar despesa com a utilização de meio próprio de locomoção ou de terceiros para execução de serviços externos por força de atribuições próprias do cargo, conforme
dispuser em regulamento. Isso é o exemplo que eu falei do funcionário que mora aqui, mas trabalha em folha miúda. Ele tem direito à indenização de transporte, que é uma ajuda de custo com o transporte, que pode ser o dele, como também pode ser de terceiro. Por exemplo, você pode pagar um mototáxi para ir trabalhar. Pimenta. E acontece muito, os professores que trabalham no interior e vão com mototáxi, aí com a comprovação de que ele precisou se locomover, ele tem direito a uma indenização de transporte, né? Tem um valor, não sei quanto é que estão pagando atualmente no município, mas vai para a conta do funcionário e o funcionário arca com a despesa do transporte e por essa locomoção que ele faz, né? E pode ser o meio dele, o próprio veículo dele, ou pode ser de terceiros. Não tem restrição com relação a isso. Parágrafo 1º, após a comprovação das despesas, o servidor será ressarcido no prazo de 5 dias úteis. Isso não acontece dessa forma necessariamente, né? Todos os servidores que têm difícil acesso, eles recebem pela sua lotação. Ele está sendo lotado trabalhando na escola na Antonico aqui, aí ele tem direito a difícil acesso e o difícil acesso entra na vantagem, entra na remuneração dele, né? Lembrando que a remuneração é o vencimento, o salário, mais as vantagens que ele vem a receber, né? É uma coisa, todo município e todo o governo do estado, o governo federal também, o regime jurídico deles também trata dessa questão também de indenização de transporte, né? Gratificações e adicionais. Vamos lá, serão definidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais. As famosas gratificações que o servidor tem direito, né? E os adicionais. A gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, né? Isso aí a gente já viu, né? Que os cargos comissionados, cargos de comissão, de chefia e de assessoramento, tem gratificação pelo exercício dessas funções. Gratificação natalina, nada mais é do que o famoso 13º salário. Aí os adicionais. Adicional por o exercício de atividades insalubridade ou perigosas, né? Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Essa prestação de serviço extraordinário é o seguinte: vamos supor uma utilidade pública, uma emergência, como foi o ano passado, aquelas chuvas, aquele excesso de chuva que acabou, né? Teve situações onde acabou-se estradas e foi um problema sério o ano passado, né, com relação às chuvas, o excesso de chuva. É um problema emergencial, né? Foi uma emergência, e dessa emergência gerou um serviço extraordinário. Esse serviço extraordinário, ele teve que ter esse adicional. As pessoas que trabalharam na questão da reconstrução das estradas, teve escolas que tiveram problema, telhado caíram, aí todas essas pessoas que trabalharam nesses serviços extraordinários decorrente dessa calamidade por conta do excesso de chuva em si, tiveram direito a esse acesso, a esse adicional de prestação de serviço extraordinário. A gente vai ver mais à frente como é que funciona. Adicional noturno, né? Adicional noturno nada mais é do que todas as pessoas que trabalham entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte, 22 do dia anterior e 5 da manhã do dia seguinte, têm direito a adicional noturno, seja eles da educação, seja eles da saúde, seja eles da segurança, o que for, trabalhou nesse horário, nesse período, tem direito a adicional noturno também. Adicional de férias, né, todo mundo conhece e sabe, né, e outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. Aí algumas particularidades que têm algumas funções, alguns cargos.
Vamos ver cada um deles. Gratificação por função de direção, chefia e assessoramento. O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devido a uma gratificação pelo exercício. Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei em ordem decrescente a partir do limite estabelecido no artigo 43, no artigo 43 dessa lei, que fala sobre a remuneração do chefe do executivo, né? Mesmo com gratificações, nenhum funcionário pode ganhar mais do que o executivo, né? Mais do que o chefe do executivo. Nenhum funcionário municipal pode ter um salário maior do que o salário do prefeito. É o que diz o artigo 43. E mesmo recebendo gratificação, incorporando a remuneração, não pode somar mais do que o salário do prefeito. É isso que significa, né? Tem até virou lenda a situação de um antigo prefeito que, olhando o balanço, a planilha de pagamento da prefeitura, perguntou ao secretário quem era aquele Tota. Aí o secretário, sem entender, mas que história é essa de Tota? Não, quem é esse Tota aqui que ganha mais do que eu? Era o Total. O rapaz era semi-analfabeto, chegou a ser prefeito e virou até piada e lenda essa história. Mas o camarada, o prefeito, achou que teria alguém ganhando mais do que ele, que a lei proíbe, né? Que a legislação proíbe. Mas o artigo 43 diz exatamente isso. E a gratificação de função, direção, chefia e assessoramento, que pode ser o valor que for a gratificação que vai ser estabelecido por essa lei, é uma outra lei, que a gente não precisa saber e não precisa se preocupar com os valores desta legislação, a menos depois que vocês forem aprovados, aí vocês assumirem o cargo e aí vocês vão ser chefes e diretores dos seus setores, aí vocês vão ter que se inteirar nessa lei para saber quanto é que vocês vão receber a mais em si, né? Mas eu não conheço, não, essa legislação, não sei quais são os valores, não, de gratificação por cargo de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 2º. A gratificação prevista neste artigo não se incorpora à remuneração. Por que não se incorpora à remuneração? Terminou a função, acabou, você é diretor e você se aposentou. Você não se aposenta como diretor, você se aposenta como professor. A gratificação de chefia, de direção, você não vai levar para a sua aposentadoria. Você é diretor e você foi exonerado. Você voltou a ser professor. Aquela gratificação não vai com o seu salário, não vem com o seu salário. É isso que significa. Você terminou ali, você exonerou, você não é mais o diretor, você não é mais o chefe, você não é mais o assessor. Então, você não tem gratificação. Não vai, a gratificação não vai somar com a sua remuneração, né? Ela só dura durante o período que você estiver exercendo aquela função, né? Parágrafo 3º. A lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão, de que trata o parágrafo 1º do artigo 8º, de forma de provimento. Aí a legislação, a criação dos cargos em comissão, cria o cargo, cria-se o valor e também determina gratificações que existem naquela estrutura organizacional em si. Gratificação natalina, 13º salário. Falou em gratificação natalina, lembrado do 13º salário. A gratificação natalina é 1/12 da remuneração que o servidor fizer jus no mês, por mês de exercício no respectivo ano. Ou seja, você trabalhou os 12 meses, você vai ter um salário a mais. Você trabalhou 10 meses e foi exonerado, ou pediu demissão, ou assumiu um outro cargo e pediu exoneração.
Aí você trabalhou aqueles 10 meses, você vai ter a sua remuneração do 13º, você vai ter direito de receber, e vai receber 10 avos, ou seja, 10 partes. Vocês vão receber 10 partes, aliás. Vai receber 10 partes do salário. É que vai somando 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pediu demissão, foi exonerado, foi, né, seguiu vida em outro concurso, aí você recebe o 13º proporcional. É isso que representa esse 1/12, né? Cada mês trabalhado você tem um avos, 1/12, uma parte já separada para sua gratificação natalina. Trabalhou um ano completo, tem a gratificação natalina completa. Trabalhou apenas alguns meses, é proporcional. É o que significa. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como um mês integral. Você, no exemplo que eu citei, você pediu demissão para assumir um outro cargo e você trabalhou 16 dias de outubro. Você vai ser considerado o outubro cheio. Porque trabalhou 15 dias, é considerado os 30 dias para a gratificação natalina, né? Para uma parte da gratificação natalina que você tem direito. A gratificação, artigo 64, diz que a gratificação natalina, o 13º, será pago até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Só que no nosso caso, no nosso município, o 13º tem uma outra lei que foi criada. Não é uma lei que a gente tenha que se preocupar com ela, porque não vai cair no certame, né? Mas essa outra lei definiu que o 13º é pago no mês do aniversário do servidor. Aí, muitos servidores que não nasceram em dezembro recebem a sua gratificação bem antes do dia 20 do mês de dezembro. Mas o que ele está dizendo aqui? Que até o dia 20, todo mundo que tem direito ao 13º já tem recebido o seu 13º, né? Os que recebem no mês de aniversário já vão saindo desse cálculo. E os que recebem em dezembro vão receber até o dia 20. É basicamente isso que o artigo 64 fala. O artigo 65, o servidor exonerado receberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício calculado sobre a remuneração do mês da exoneração. É aquilo que a gente acabou de falar, né? Que cada 1/12 é que uma parte do... Você completou um mês, você tem uma parte do salário que é reservada para sua gratificação natalina e vai. Você pediu exoneração, saiu, vai receber proporcional, né? O mês que você trabalhou. Lembrando que se você tiver um exemplo, tiver uma questão falando sobre essa questão de gratificação natalina e falar que o servidor pediu exoneração depois do dia 15 do mês, lembre-se que aquele mês conta inteiro, que é o que o parágrafo único está nos dizendo, né? Se trabalhou 15 dias, se considera um mês integral. Parágrafo fins de gratificação natalina, né? De fins de 13º. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, ou seja, é aquela coisa, o 13º não vem com vantagens em si. Você recebe um outro salário, mas é o salário da sua remuneração, sem as vantagens que você receba, né? Sem os abonos. O diretor recebe mais um salário, mas não tem a gratificação em cima desse salário do 13º. É o que o artigo 66 da lei nos diz, da lei 349, né, de 2003. Adicional de insalubridade e periculosidade. Servidores artigo 67, servidores que trabalham com habitualidade em atividades ou operações insalubres, faz jus a um adicional, respectivamente, 10%, 20% e 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, segundo se classifiquem em grau mínimo, médio ou máximo. Gente, insalubridade é de acordo com a função que você desempenha. O pessoal que trabalha na limpeza urbana, o gari é um serviço insalubre, eles recebem insalubridade, né? O pessoal, os agentes de saúde, os agentes de endemias, eles trabalham com
com o serviço, eles recebem insalubridade por estar lidando com doenças, trabalhando com pessoas doentes e acabam gerando risco de contaminação, e por isso eles também recebem, por adicionar por insalubridade, os técnicos de enfermagem, os médicos, o pessoal que trabalha na saúde, eles têm também esse direito. Periculosidade é aquele servidor que trabalha em contato permanente com substâncias tóxicas, inflamáveis, explosivas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional de 30% do vencimento do cargo, sobre o vencimento do cargo efetivo, né? Mas esse aqui, para a nossa realidade em si, nós não temos serviço de radiologia, né? Se nós tivéssemos, nós entraríamos aqui. Possivelmente nós não tenhamos ninguém que receba periculosidade, recebe por insalubridade, né? Mas por perigo é a questão de substâncias tóxicas, inflamáveis, explosivas. A nossa guarda municipal, eles não usam armamento, né? Eles não usam armas de fogo. Então, ele não entra também nessa questão. Essa questão de periculosidade, a gente lembrar, substâncias tóxicas, inflamáveis, explosivas, radioativas, risco à vida. Aí pode ser que a guarda municipal entre nessa questão do risco à vida em si, quando eles estão trabalhando em eventos públicos, né? Pode ser que entre aí esse adicional de periculosidade, né? O pessoal que trabalha na saúde talvez também tenha periculosidade também por essa questão do risco à vida, se lidando com pessoas doentes, o risco de contaminação é um risco à vida também. Né? Mas os demais de substâncias tóxicas, inflamáveis, explosivas, radioativas, nós não temos aqui. Podemos ter essa questão do risco à vida, e tem funções que você coloca a sua vida em risco, e por isso que tem periculosidade. Em si, tá claro, gente? Estão acompanhando bem? Como é que tá aí? Me dá aí o feedback. E lembrando, gente, aí, observem que a gente tem que guardar esses percentuais, viu? No problema, podem brincar com esses percentuais, né? Na questão, pode brincar com esses percentuais. Lembrem sempre desses 10%, 20% e 30% para insalubridade, de acordo com o cargo. A classificação grau mínimo, médio ou máximo não está tratada nessa lei, nessa legislação não tem a definição de quais são esses graus em si. Mas a gente lembrar desse percentual, 10% mínimo, 20% médio, 30% máximo, né? No caso da questão trabalhar e inverter, dizer que 30% é para o grau mínimo, de 10% é para o grau médio, 20% para o grau máximo, né? E não é aqui esse grau não é o grau como é que se diz aqui, do percentual. Ele está se referindo ao grau que é a classificação do cargo, que não está previsto nessa lei. Deve ter uma outra lei que fale quais são os cargos e qual é essa classificação de grau de insalubridade em si. Eu não conheço essa legislação e também nem vamos se preocupar com isso, que se não está na lei aqui, não vai cair para a gente. Então, depois que a gente estiver assumindo o cargo, aí a gente procura saber, para saber qual é o grau que a função da gente vai ter, né, para a gente receber mais um pouquinho de insalubridade para aumentar a nossa remuneração, né? Artigo 69, as atividades insalubres ou perigosas serão constantes do quadro emanado pelo Ministério do Trabalho. Aqui, como ele cita o quadro emanado pelo Ministério do Trabalho, vamos fazer uma pesquisazinha para saber desse quadro quais são
as atividades elencadas pelo Ministério do Trabalho. Vamos ver aqui se aparece alguma coisa, agora que a gente possa identificar. São atividades insalubres. Vamos olhar se está aqui esse quadro. Serão consideradas atividades e operações insalubres aquela que, por natureza, condições ou método de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro de atividades de operações insalubres e adotará normas sobre critérios de caracterização de insalubridade, do limite de tolerância, agentes agressivos, meio de proteção, tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Vamos ver se tem aqui não tem as funções em si. Deixa eu colocar aqui quadro do Ministério do Trabalho. Trabalho, atividades insalubres. Ou perigosas. Vamos ver se aparece. Quais são as atividades? Tem aqui algumas profissões. Britador, carregador de rochas, extrator de fósforo, ferro, mercúrio. Enfermeiro, entra enfermeiro, ó. Enfermeiro aqui entra como insalubre. Aí, agora não tem todas, não. Mas é bom a gente dar uma olhada, gente, nessa questão. Depois vocês fazem isso, deem uma pesquisada, eu vou dar uma pesquisada também, ver se eu descubro o quadro com todas as funções. Ouvindo. Dormindo. Eu vou pegar aqui, você roncando. Eu estou ouvindo. Quer falar alguma coisa, Liege? Parei agora, mas tá com Eita, mas eu quero fazer. Acontece. Vamos lá. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles. Ou seja, quem é insalubre, quem é ao mesmo tempo insalubre e sumiu a apresentação, foi? Voltou. Quem recebe ao mesmo tempo insalubre, adicional por insalubridade e de periculosidade, ele opta por um deles, ele não fica com as duas. A lei já deixa claro que você não pode acumular as duas situações em si. Recebe apenas uma. O direito adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou risco que deram causa à sua concessão. É a mesma coisa da gratificação de chefia e de direção. Você não é mais diretor, você não recebe mais a gratificação. Você não está mais trabalhando em situação de insalubridade, você não recebe mais a gratificação. Artigo 70. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações locais considerados insalubres ou perigosos. Há um controle da gestão nas pessoas que estão trabalhando nesses locais. Parágrafo único, de proteção à gestação, A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos nesse artigo. Ou seja, a mulher que exerce a função de insalubre e de periculosidade durante a gestação, ela é afastada para um local salubre, e em serviço não perigoso, o que ocasiona essa
alternância, ela cessa de receber, ela também não recebe a gratificação, né? Ela está trabalhando, enquanto durar a gravidez, ela vai estar trabalhando, a gata tá... enquanto durar a gravidez, ela vai estar trabalhando fora do perigo, fora do local insalubre, então ela não recebe a gratificação. Mesma coisinha em si da gratificação por direção. Não está mais trabalhando na situação insalubre, não recebe a gratificação. Aí, no artigo 71, na concessão dos adicionais de atividades insalubres de periculosidade, serão observadas situações estabelecidas em legislação específica, ou seja, tem uma outra legislação específica que tipifica e que define quais são essas situações observadas, né? Mas aí a gente nem precisa se preocupar com essa lei em si, porque ela não está prevista no nosso certame, a gente não vai se preocupar com ela agora. Em si, aí vocês vão para vocês saberem se a função que vocês vão fazer, se está encaixada em situação insalubre, se está encaixada em situação perigosa, e aí você vai ter direito, né, de ter esse adicional também. Diga aí, Núbia, você quer fazer alguma pergunta? Está escrevendo? Vamos olhar aqui no chat. Temos aula hoje à noite, viu? Hoje à noite nós teremos aula do professor Wilkley, aula de português, hoje à noite. O professor Wilkley, ele vai participar como jurado do concurso alagoano de quadrilhas juninas. E aí esse concurso começa amanhã e vai até sexta-feira. Aí, como ele vai estar com essa atribuição, aí ele não vai poder estar conosco na quarta e na quinta, né? Aí a aula vai ser amanhã e vai ser gravada a aula e vai ser distribuída para vocês por online, né? De maneira online, via o e-mail. Né? Mas hoje à noite, a partir das 7 horas, aula de português, viu? Todo mundo já se prepara para assistir a aula à noite também. E hoje à noite eu envio também essa aula de hoje de Direito Administrativo. Né? O afastamento por qualquer tipo de licença ou por férias, parágrafo único também, a gente entrou de férias, deixou de ser, lembrar sempre, deixou de ser insalubre, você está de férias, você está em casa. Então, você não vai ter direito àquele mês de férias, à gratificação que você está recebendo por insalubridade, né? Então, você já fica ligado. As questões que vierem e que tentarem enganar a gente por essa questão de salubridade e periculosidade, elas podem vir dizer que o adicional não é suspenso, que você continua recebendo mesmo se você tiver em licença gestante ou lactante. Ela pode dizer que você de férias, você continua recebendo o adicional de periculosidade, e tudo isso vai no artigo, vai no parágrafo 2º, né? O direito adicional cessa com a eliminação das condições de risco. Você está de férias, você está em casa, cessou as condições de risco, você não recebe. Simples assim. Você está lactante, gestante, você não vai mais trabalhar naquelas condições de risco. Durante o período de gestação e de lactação, você não recebe o adicional noturno. E além esse item, pode-se fazer questões nesse sentido mesmo. A gente trocar o cessa por não cessa. E aí complica a nossa vida, porque a gente tem que guardar isso, não os artigos em si. Você tem que guardar a informação. Se a gente saiu do perigo, saiu do insalubre, cessa é porque você não recebe o adicional. Para a gente não perder uma questão de graça, né? Ainda de insalubre e periculosidade, com relação a raio-x, né? A questão de substâncias radioativas, né?
Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação e ionização não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. E os servidores que trabalham nessas áreas, nesses setores, eles são submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Aqui no nosso município, nós temos o serviço da odontologia, lá no CEL, que fazem raio-x, né, de dentários, mas é a mesma radiação, em proporções menores, lógico, mas tem uma radiação, acho que quem já fez raio-x de dente, coloca aquela proteção no busto, né, e fica só, para pegar só o dente em si, mas aquilo ali é um serviço de raio-x, há substâncias radioativas também, e tem esse controle da gestão do município em relação a essas substâncias, em relação às pessoas que trabalham lá. Essas pessoas têm o direito eles têm que ser submetidos a exames médicos de 6 em 6 meses, para ver como é que está sendo a questão do controle, as substâncias, se está no padrão, se algum aparelho está com um problema, tem que ser substituído, não pode correr o risco de haver uma contaminação por radioatividade. O serviço de raio-x é isso, é um serviço de periculosidade. A gente esqueci desse detalhe, né? Na questão da periculosidade, existe o serviço no CEL, né? No Centro Centro Especial de Odontologia, né? Eu acho que é alguma coisa assim, não me recordo agora. Mas aí existe serviço de raio-x, sim, no município. Não raio-x em grande escala, né, em corpo todo, pé, braço, mas tem o raio-x do dente, que também tem radioatividade, que também há periculosidade e é insalubre também. E aí, o pessoal que trabalha lá no CEL com auxiliar dentista e o dentista, eles devem receber também esse adicional em si. E a gente lembrar, né, esse pessoal que trabalha nesses setores, eles têm que ser submetidos a exames médicos a cada 6 meses, para avaliar, e os aparelhos, e também tem uma regulação, né, um controle para que o aparelho não emita radiação de mais nem de menos, né, seja só aquele limite mesmo, né, previsto, e o que é necessário para fazer o raio-x, né, de forma adequada, né. Bom, gente, a gente fica aqui no artigo 72. Eu vou passar para vocês o gabarito, marcar aqui, nós estamos no adicional por serviço extraordinário. Vou marcar aqui de amarelo. Na próxima aula a gente continuar. A gente vai fazer a cada final de mês, no final de junho, a gente vai fazer um outro simulado. Vamos lá. Hoje a gente andou bastante, a gente andou quase mais de 40 artigos, né? Mas está bacana, né? Essa metodologia que a gente está usando, vocês estão acompanhando, estão vendo que não é bicho de 7 cabeças. Na próxima, trazer questões sobre o que a gente viu agora, esses 40 e pouco artigos. Vou trazer questões, vou elaborar questões sobre esses 40 e pouco artigos e vou trazer para a gente responder na próxima aula. Inicialmente, a iniciação da aula vai ser sobre resolução dessas questões que eu vou produzir sobre esses artigos. E no final do mês a gente vai fazer um outro simulado e antes da prova, antes do exame, antes do concurso, a gente quer fazer um simulado maior presencial, né? Ainda estamos vendo aí como é que vai ser essa logística, como é que a gente vai organizar, mas a gente quer ver se a gente faz um simulado presencial na sala de aula. A gente vai ocupar uma escola, não sei o interesse a gente vai ter tanto interesse de pessoas a fazerem esse simulado, mas a ideia é a gente fazer o simulado presencial, como a gente fez no Fundamental. No Fundamental a gente fez
do simulado presencial foram 4 salas de aulas lotadinhas de gente se preparando, fazendo a prova lá do simulado fundamental. E isso aí vai ser por último, a última etapa, né? Antes do concurso. Quando a gente tiver o edital, aí a gente vai programar direitinho a data de quando seria esse simulado geral. Mas, de antemão, no final desse mês, a gente vai fazer um outro simulado online e vai disponibilizar também para vocês. Peguem o simulado em PDF, respondam, avancem nos artigos na legislação que se refere à questão do regime jurídico, avance na história do município, na questão do que cobra nas perguntas que foram feitas, né? Avance em matemática, avance em português, né? Não se limitem a só estudar aquilo que o professor passar. Vocês não estão se preparando para fazer uma prova no final do mês, para passar de ano. Vocês estão se preparando para fazer um concurso. E no concurso vai cair coisas que talvez que a gente não consiga dar, que a gente não consiga chegar até vocês. Então, vocês vão avançando, vão se preparando, vão estudando o material. Vocês têm as 2 leis, vocês têm a lei orgânica, vocês têm o regime jurídico. E é importante que vocês façam isso, viu, gente? Obrigado mesmo pela paciência e pela participação de hoje. E na próxima semana a gente retorna iniciando com resolução de questões. Tá ok, gente? Deixa eu parar aqui a gravação.